Olá, boa tarde para todos. É, Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer à Casa de Cultura do Parque, em nome do Cláudio Crete, de toda a equipe, Giovana, TT, Léo, Júnior, Cláudia, que apoiaram desde o início e compraram várias ideias e propostas perante uma exposição tão singela formalmente, mas tão potente no aspecto de um debate mais sociológico, político e também no meio da arte. Eu sou Leonardo Araújo Bezerra, sou curador da exposição e também editor da GLAC Edições, responsável por apresentar esse projeto dessa exposição e também da edição do livro que a gente lança hoje, que é o Greve Humana por uma Prática da Liberdade, do Clairefontaine. Gostaria de dizer que essa exposição ela foi pensada para contar a história da relação entre os dois coletivos. São coletivos que nasceram um em 94, o Bernadette Corporation, e outro em 2004, 10 anos depois, que é o Clairefontaine. E somente por meio dos vídeos era possível contar a história da relação deles, porque eles produziram vídeos coletivamente sem assinar coletivamente. Então, o Get Rid of Yourself, o Jogue Fora o Seu Eu, ou Livre-se de Si, ou Foda-se Você, todas essas possibilidades de tradução são possíveis diante até mesmo das conversas que eu pude ter com Joe Kelsen, com a Bernadette Van Rooij e com outros do coletivo. Esse filme é assinado pela Bernadette Corporation, mas foi produzido coletivamente com diversas outras pessoas. Inclusive nas divulgações do filme, quando ele surge em 2001, ele é dito que foi feito com integrantes do Partido Imaginário. O Partido Imaginário é um conceito e ao mesmo tempo um grupo dissidente criado dentro de uma revista anônima que circulou de 2000 a 2001, chamada Tikkun, especialmente na França. Esse Partido Imaginário também pode ser o que antecede a Clairefontaine e que antecede diversos outros grupos anônimos que produziram outras coisas, inclusive um dos filmes que a gente tem aqui, que é o E Apenas a Guerra Começou, que é um braço, um irmão siamês do Jogue Fora o Seu Eu, que é assinado anonimamente, mas é possível que tenha sido produzido por integrantes da Clairefontaine, da Bernadette Corporation e outros que a gente não sabe. Esse contexto ele é importante ser dito porque, para além de ser uma exposição que vai discutir identidade fora os debates do identitarismo que a gente tem trabalhado constantemente na sociedade brasileira, ele também conta a história de uma relação. E a história de uma relação que busca sempre o anonimato, uma irreverência a práticas irônicas, sarcásticas e contraditórias, às vezes, e que é essa potência da identidade que a gente se abarcou conceitualmente para pensar não só a exposição, mas os dois livros, porque hoje a gente lança o Greve Humana, mas estamos aí com a pré-venda, deveria estar aqui, mas nem tudo é perfeito, que é o livro Livre-se de Si, da Bernadette Corporation. Né? Não é difícil o pronome. Bom, diante disso, eu pensei essa mesa para a gente conversar, para encerrar a exposição, para lançar o livro, para lançar o kit do Pablo, através dessas pessoas, porque são pessoas caras ao processo de edição e da realização da exposição. Então eu vou apresentar formalmente cada um de vocês e depois passar a fala, tá bom? Do meu lado direito, Georgia Kyriakakis, é difícil, não é Tiravanija, é artista visual e professora universitária formada pela FAAP, com mestrado e doutorado pela ECA USP. Do meu lado direito, João Gomes,
é historiador e tradutor, com pesquisas em história medieval sobre a constituição histórica do indivíduo, da subjetividade e da coletividade indefinida no período pré-moderno. João é responsável parcialmente pela tradução do Greve Humana e também do livro, aí não é parcialmente, integralmente, do livro Adeus ao Capitalismo, que está de public. Fabrício, do outro lado, não, vou falar Pablo primeiro. Pablo Vieira é artista brasileiro que vive e trabalha em São Paulo. Além da sua atividade artística, atua como produtor, assistente e montador de obras de arte. É formado, bacharel em artes visuais e pós-graduado em efeitos especiais. Fabrícia Jordão, doutora e mestre em artes visuais pela ECA USP. Em 2019 recebeu o prêmio de melhor tese da CAPES Arts, professora nos cursos de licenciatura e bacharelado em artes visuais da UFPR e no programa de pós-graduação em artes visuais da EMBAP Unespar. Suas pesquisas e reflexões enfocam a relação entre arte e capitalismo na contemporaneidade. Desde 2020, coordena o Laboratório de Imaginação Radical, projeto de extensão vinculado ao The Arts UFPR, que vale muito a pena acompanhar. Eu acho que eu não vou introduzir. Eu pedi para vocês me mandarem, manda uma sinopsezinha para não sei o quê, porque eu gostaria de introduzir a fala de vocês, ou até mesmo criar questionamentos antes de vocês começarem, mas eu acho que prefiro que a gente fale para depois conversar com quem está presente, né? Então, Gel. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado, Léo, pelo convite. Um prazer estar aqui na mesa com todos vocês. A gente vai improvisar um pouquinho aqui. O Léo está ali me ajudando. Bom, antes da gente falar sobre a Claire Fontaine, eu acho que seria interessante explicar um pouco por que o Léo me chamou para estar aqui. Então, eu conheci um livrinho da Claire Fontaine, que é esse aqui, né? No ano que o Léo lançou esse livrinho, né? E eu acho importante falar um pouquinho do contexto, porque esse livro foi tão importante na minha produção, e eu acho que é por isso que eu estou aqui, porque nesses anos de lá para cá, eu e o Léo, a gente sempre conversou bastante sobre a Claire Fontaine. Ele sabe que, enfim, da minha afeição por todo o texto da Claire Fontaine, né? E fico muito feliz que o trabalho deles tenha agora uma visibilidade importante com a Bienal de Veneza, né? Naquele momento, eu estava estava muito incomodada ou desconfortável com duas situações. A primeira diz respeito ao meu trabalho como professora, tá bom? Claro, ele ficou olhando. Como professora, porque eu percebia que nos cursos superiores sempre tinha uma ênfase em determinados autores. Era como uma espécie de uníssono, onde você ouvia sempre falar dos mesmos autores. Então, tem a onda Deleuze, né? Tem a onda, Rosalind Krauss, aí tem a onda Rancière, tem várias ondas, né? E isso me incomodava um pouco, porque eu me senti um pouco asfixiada por isso, né? E com uma vontade de oxigenar tudo isso, né? De encontrar outras referências que primeiro fossem importantes para mim, mas que também fossem importantes para eu passar para os meus alunos, né? E então esse foi o primeiro incômodo. O segundo incômodo diz mais respeito ao meu trabalho como artista, né? Eu sempre tive uma prática de dar aula de manhã e à tarde eu ia para o ateliê, ficava lá até a hora que fosse. E isso se tornou uma constante, digamos assim, né? Em determinado momento, eu comecei a me perguntar se eu ia para o ateliê porque era necessário, se eu ia no ateliê
porque eu achava que era lá que o trabalho estava. Se eu ia para o ateliê, eu nem sabia por que eu ia para o ateliê. Enfim, o que é que me levava a ir todos os dias para o ateliê? E eu comecei a achar que aquilo era uma prática muito, numa lógica produtiva, muito conectada ao capitalismo, muito conectada a uma espécie de uma produtividade, né? Que permeava o meu dia, o meu tempo, né? E que estava, de certo modo, me condicionando. Bom, então, esses dois incômodos, digamos assim, me abriu uma série de perspectivas, me levou a ler alguns textos também de autores muito conhecidos, né? Então, sei lá, vou chutar aqui o Bob Black, que é um anarquista americano, o Byung-Chul Han, Etienne de la Boétie, foi um texto muito importante, né? Discurso da servidão voluntária, que para mim ficou martelando no meu ouvido um tempo enorme, né? E frente a isso, eu fui começando a produzir alguns trabalhos como não como resposta a isso, mas tentando entender de que forma isso se processava no ato de criação, no ato de realizar o trabalho. Não é uma coisa muito simples para mim, né? Eu não tenho uma relação com o texto como um pesquisador, por exemplo, que anota, que estabelece os nexos entre aquilo que a gente lê, né? Quando a gente tem que fazer um mestrado, um doutorado, a gente é condicionado a fazer isso porque a gente tem que fazer. Mas no processo de criação, na minha cabeça, as coisas entram e se misturam. E, para falar a verdade, eu gosto, né? Não é uma coisa que Isso não é uma coisa que me incomoda. Me incomoda muitas vezes, inclusive, uma espécie de instrumentalização do uso de determinadas referências na produção artística, né? Então, na verdade, minha fala vai ser muito rapidinho. Então, eu vou mostrar que eu achei que era bacana ilustrar e não só contar, por isso que a gente trouxe as imagens e falar no que é que deu isso, né? E aonde talvez eu me encontre agora. Já adianto que o incômodo não passou, ou seja, Clairefontaine me ajudou a ir até um lugar, mas não resolveu os meus dilemas, mas, enfim, me ajuda a caminhar. Então, Léo, você me ajuda? Esse trabalho é um trabalho que eu fiz, acho que em 2015, e ele, inicialmente, ele nasce do desejo de criar um trabalho que fosse um intervalo mínimo entre a ideia e a realização, né? Então, a gente sabe que como artista, a gente tem a ideia e aí tem muitos processos, às vezes de execução, de elaboração. E eu queria fazer uma coisa como desenho, porque o desenho, para mim, ele é sempre a primeira etapa de manifestação de determinada ideia, determinado pensamento. E eu quis fazer esse trabalho. Eu peguei, na verdade, tive a ideia, eu tinha uma fita, eu tinha um tripé com nível laser e eu posicionei no meio do espaço e fui colocando a fita em todo lugar onde ele ia passando. Pode ir passando, Léo Siuns. Então, ele ia passando por tudo, pela geladeira, em cima de um trabalho, tá vendo? Lá dentro da geladeira também tem. Apesar de, nesse trabalho, eu não estar pensando muito nessa relação, enfim, com o trabalho, ele nasce com uma outra, como é que se fala? Motivação, né? Eu percebi que ali tinha uma coisa muito interessante, porque como eu fiz o trabalho, e aí eu deixei ali uns dias, chamei alguns amigos para poder ver o trabalho, para poder conversar, enfim, para poder trocar, né? E eu percebi que por ter feito esse trabalho, ele me impedia de trabalhar.
Ou seja, era um trabalho que, de certo modo, recolocava o que eu tinha que fazer. Porque se eu tivesse que, sei lá, pegar uma escada, eu não podia tirar a escada, porque a escada fazia parte do trabalho, né? E eu gostei muito disso. Eu gostei muito da ideia de fazer um trabalho que me impedia de trabalhar. Então, tinha alguma coisa ali que eu não entendia naquele momento, mas que me motivou muito. E aí, comecei a fazer outros trabalhos assim. Pode passar para aquele segundo ali. E eu comecei a usar e fiz uma série de trabalhos que são esses próximos que a gente vai ver, que são trabalhos onde eu uso objetos do ateliê, são todos objetos do ateliê. E sempre numa relação de o que eu mostro no trabalho é algo que eu não vou poder usar. Então, em alguns momentos, ele não me impede de trabalhar, mas ele recondiciona ou descondiciona o que eu faria. Porque eu tenho que me adaptar, eu tenho que fazer de uma forma diferente, eu não posso usar como se eu não tivesse tudo aquilo. Então, eu vou mudando um pouco o ecossistema do ateliê, né? Ali são ferramentas de metal presas por imã, né? E outra coisa que eu comecei a pensar é como mensurar e valorar um trabalho. E comecei a trabalhar muito com medidas, né? Então, a medida de 1 metro, um tempo, 1 mês. Então, o que significa, gente, mensurar algo que não pode ser mensurado? Se você tem um salário, como é que você mensura suas horas, né? E aí é a medida não só objetiva, mas também a medida subjetiva de tudo isso, né? E aí eu comecei a trabalhar com essas ideias de gráficos, né? Aí é outro trabalho também, então são mesas, tá vendo? E então são também objetos do ateliê, então eu colocava os objetos, nesse eu escolhi muitos objetos de corte, e tampava uma parte e depois eu colocava esse pigmento preto, ele fica soltinho, né? E esse foi um trabalho que eu fiz na época, foi 2018, mas tinha a ver também com uma sombra, como se fosse invadindo as coisas, né? Isso, obviamente, tem a ver com eleição de Bolsonaro, né? Com uma coisa difícil que a gente viveu ali, né? Com muito medo do que poderia acontecer, enfim. E ali, no final da sala, ele estava todo tomado pelo pó preto. Então, se no primeiro momento essa sombra, esse pigmento preto, ele ia tomando as coisas e deixando parcialmente invisível algumas coisas, né, ou não visível, melhor. No outro, ele já tomava tudo. Esse, por exemplo, foi um no MUBI. Então, o Cauê me chamou, eu na entrada do MUBI, uma mesa toda com os objetos de trabalho e um pó verde, como se fossem, sabe, limo, né? Que aquilo é vida, aquela vida que nasce em qualquer lugar, né? No lugar mais sem importância, ele vai brotando, ele vai trazendo vida. E na saída, a mesa toda preta, já sem nada. Esse aqui, se naquele momento e naqueles trabalhos eu pegava e usava alguns objetos, né, e esses objetos me impossibilitavam de fazer o trabalho, nesse aqui eu peguei todos os objetos do ateliê, todos, do sofá até um lápis, até um prego, e eu coloquei numa medida de 1 metro por 1 metro. E eu tinha que encaixar tudo ali. Então, na verdade, é um pouco isso. E, obviamente, ficou tudo ali, naquele bloco de coisas. E ali eu não podia fazer nada. E aí eu comecei a vivenciar o vazio do ateliê. E isso, para mim, foi de uma riqueza absurda, né? Porque é quando você se desfaz de tudo e você começa a perceber que esse vazio
Ele é muito importante, ele é da onde nasce a construção de todo o pensamento. Você começa a perceber que existem outras coisas ali, que quando você tem esse monte de objetos, você não percebe, né? E, sobretudo, era quase como uma pausa, né? Que eu determinava o tempo, isso era muito importante, não era uma pausa dada por alguma outra circunstância, mas uma pausa que eu me dava o tempo que eu quiser, então eu não vou trabalhar, né? E eu ia para o ateliê. E eu acho que o final dele, ali é um outro trabalho de graça, eu queria só, que é um desses trabalhos também, eu fiz trabalho de graça, esse aqui, eu comecei a... Quando eu comecei a ficar um pouco incomodada com essas referências hegemônicas, né, que eu falo que são hegemônicas, foi quando eu comecei a frequentar as feiras de publicação. E foi incrível, porque eu percebi que tinha todo um outro mundo, toda uma outra produção que não passava por uma legitimação de um determinado circuito, como se só existisse um circuito. Então, era um outro mundo com muitos mundos lá dentro e muitos pensamentos e textos, né? Claro que, como toda livraria, tem texto bom, tem texto ruim, tem, né? Mas esse estar nesse lugar, assim, onde eu podia encontrar outras coisas, textos que às vezes autores que eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu acho, inclusive, que esse é um grande diferencial da GLAC, viu, Léo? Porque a GLAC me apresenta sempre autores que eu não tinha ouvido falar. E eu descubro e vejo e gosto e que se aproxima da minha forma de pensar, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho e colocar nas feirinhas, né? Na Miolo, na Tijuana. Então, ele era um bloco, um volume são cartazes, pôsteres, sei lá, escrito trabalho de graça. Então, eram trabalhos que o público podia levar embora. Então, e aí, quando todas as folhas o pessoal levava, tinha uma última folha que estava colado na base e ela dizia: todos os cartazes foram retirados pelo público. Armadilha e distração. Como colaboramos com processos involuntários inconscientes de exploração? Era uma pergunta, né? E aí, por último, eu queria citar uma coisa que não dá para a gente ver, mas que uma professora, que é a Tatiana, que é da UF de Minas, UFMG, ela é de Uberlândia, na verdade. E ela me pediu para fazer uma entrevista no ateliê. E foi logo depois daquele trabalho estado de greve, né? E eu tirei tudo que estava no ateliê. E fiquei durante um tempo totalmente vazio. Aliás, eu ia fazer uma exposição onde, na verdade, eu levava, nesse movimento que eu estava fazendo, eu ia pegar tudo, eu ia levar para a galeria, eu ia colocar uma televisão na galeria, ficar na galeria transmitido e todo o meu ateliê em 1 metro por 1 metro na galeria. E a Raquel foi bacana, mas a gente acabou, tinham outras coisas, enfim. Mas eu acabei tirando isso e levando para um outro lugar, que é no Bom Retiro, e fiz essa entrevista no ateliê. E foi muito bacana, porque não tinha nem onde sentar, né? Então, a gente teve que sentar no chão. E, inicialmente, quando ela me procurou, ela queria ir ao meu ateliê, né? A gente é muito requisitado aí o ateliê, porque o ateliê é uma espécie de um fetiche, né? O ateliê, como se ali tivesse o segredo não sei. E eu achei que ia ser bacana para ela entender o processo que eu estava vivendo, ela chegar no ateliê e, na verdade, se deparar com uma sala vazia. Que não era somente uma sala vazia,
né? Era o ateliê vazio, é diferente de ser uma sala vazia, né? Tem um trabalho do Monoha, que é um movimento japonês, assim, da época do minimalismo, tem um trabalho que é lindo, que ele cava um buraco e depois ele tampa o buraco. E ninguém vê o buraco, mas o buraco está ali, porque ele foi um buraco e agora ele era um buraco cheio. Então o ateliê era um pouco isso, quer dizer, ele era uma sala vazia, mas ele era o ateliê vazio, né? E, bom, hoje eu não tenho mais ateliê, eu tenho um espaço onde eu guardo as minhas coisas, no Bom Retiro. É um ateliê, é um espaço que eu não chamo de ateliê, é um espaço porque eu vou quando eu preciso fazer alguma coisa. É interessante, você sabe que eu fiquei anos para comprar um ateliê, eu comprei esse espaço lá em Odiana, né? Porque era o meu sonho ter porque eu trabalhava com muita coisa frágil, né? E eu perdi muitos trabalhos trocando de ateliê, e me doía, né? E hoje eu tenho esse lugar que eu uso quando é preciso, eu guardo as minhas coisas e eu gosto muito de falar que eu não tenho ateliê, porque o meu ateliê, de lá para cá, passou a ser a hora que eu quero, né? Não é só o local onde eu quero, mas é a hora que eu quero. É mais uma relação temporal do que espacial, né? Bom, e aí eu contei um pouco esse contexto para vocês entenderem como é que eu encontrei a Clairefontaine. E quando eu encontrei, foi numa dessas visitas que eu fiz a uma feirinha que eu encontrei com o Léo. Eu não conhecia, ele estava lançando esse livro. Ele falou, olha, eu acho que você vai gostar. Eu pirei. E eu acho que eu vim aqui um pouco só para falar assim, o quanto é importante, muitas vezes, na trajetória de um pesquisador ou de um artista, a gente se deparar com esse tipo de coisa. Não é só teórico, que não é só pesquisa teórica, é uma nutrição, sabe? E acho que é isso. Aqui são 8 textos do Clairefontaine, mais uma entrevista realizada por mim e pelo antropólogo Alex Flynn, que morou muito tempo aqui no Brasil e tudo mais, e hoje está na Califórnia. Bom, e aqui era o embrião da GLAC, né? Quando a gente está começando a pensar possivelmente fazer a editora. Então, todos esses textos estão lá na edição completa, né, de todos os textos, mas foram retraduzidos porque o livro ali é mais profissional, esse aqui é mais amador, mais assim, independente mesmo, né? Mas está disponível o PDF na internet. Bom, vou passar para o João agora. Greve Humana. Vamos lá. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Eu queria frisar que eu estou aqui como tradutor parte do livro, que foi um trabalho conjunto com o Lucas e com a Natasha. Então, eu quero mencioná-los aqui, né? Foi um trabalho muito interessante de ser feito, a distribuição também dos textos, a conversa a respeito da coerência da tradução, ela foi muito importante, foi muito bem conduzida pelo Léo e pelo Lucas, que já tinham um conhecimento prévio dos textos de Clairefontaine mais aprofundado do que eu tinha, que me ajudou bastante. Então, essa experiência de 6 mãos no livro dá ele uma cara assim que acho que funciona bem com o conteúdo, funciona bem com a ideia da Clairefontaine também, né? Então agradeço ao Lucas e à Natasha também aqui, que não puderam aparecer. O Lucas não está nem em São Paulo, né? O Lucas está no Nordeste ainda. O Lucas mora no Cariri e a Natasha mora... não sei se é na França, mas a Natasha traduziu os textos em italiano, originais italianos, que são os textos inéditos, né? Que não foram publicados em nenhum lugar. Então, isso que faz... essa edição é um luxo mesmo, tem tudo aí. Eu escolhi falar diretamente sobre o título do livro, Greve Humana,
que na verdade é o conceito de greve humana de Claire Fontaine, porque bom, dá o título ao livro, mas porque é um conceito extremamente importante, eu acho mesmo, né, para o pensamento político, econômico e para as reflexões estéticas que atravessam todo o trabalho do coletivo artístico, que é o Claire Fontaine. Um coletivo anônimo, né, entre o anonimato e o coletivo estão o tempo inteiro jogando com isso também nos textos, né? O conceito de greve humana, ele é interessante porque quando o título, bom, já é o título de outras publicações, né, em francês, em inglês, mas quando eu mencionava o título Greve Humana para amigos, falando do livro vai sair, fiquem espertos para comprar o livro. Eles falaram, mas greve humana, o que é isso, greve humana? Né? E é um título para mim tão simples, né? É uma expressão tão límpida, né? Muito bonita até também, mas causava curiosidade, e às vezes até um grande estranhamento, dependendo para quem você contasse isso. Por exemplo, amigos mais envolvidos nos movimentos de esquerda, mais partidário, vamos dizer assim, né? Mais próximos dos movimentos dos sindicatos, eles estranhavam muito a expressão greve humana, né? E pediam explicações, mas pediam quase uma justificação. Por que greve humana? Por que fazer isso com greve? Né? Que é um termo tão caro aos movimentos de esquerda. E aí eu achei que podia ser útil comentar esse conceito, porque ele faz avançar, no sentido que é importante para Claire Fontaine, justamente a ideia de greve depois dos movimentos tradicionais de reflexão de esquerda, dos movimentos revolucionários do século XIX, início do século XX, de toda a reflexão pós-revoluções também. Então, a primeira coisa que me veio à mente é que o conceito de greve humana, ele é forjado da mesma maneira que o nome Claire Fontaine é forjado, né? Se eu não deixar escapar nada, o Claire Fontaine, como vocês devem ter visto na introdução do livro ou nas conversas com o Léo também, né, e quem já conhece Claire Fontaine, é um conceito ready-made também, né, de utilização, de reapropriação de outros nomes, da marca de material escolar francesa, que está por toda parte, Claire Fontaine, como um nome só, e que eles pegam e transformam em dois nomes, né, tem uma interferência no nome, Claire Fontaine. Então já é interessante porque era um nome, uma marca que vira um nome próprio, um nome e sobrenome, mas que também é um substantivo com um adjetivo. Claire Fontaine também tem a ver com a fonte, Fontaine, que também já é a reapropriação do Duchamp, do trabalho do Moot, né? Então tem uma sequência, uma cadeia de pequenos furtos de conceitos, de objetos, de imagens que sustentam o nome Claire Fontaine. E eu acho que eles fazem isso com greve humana também, o que torna o conceito muito interessante, né? Então, vamos dizer assim, não é um conceito filosófico, não é um conceito da filosofia política e tal, né? Claire Fontaine é um conceito ready-made também. Na hora em que ele é forjado, me parece, ele começa a trazer de volta um sentido da palavra greve que tinha até se perdido, né? Greve, tem que falar da história da palavra greve, que eu acho muito bonitinha. Né? A história da greve é muito bonitinha. Bom, todo mundo tem uma ideia do que é uma greve na cabeça, né? Então, é isso, né? Eu não sei se há muitas diferenças do que vocês pensam a respeito de greve, mas eu acho que é praticamente a mesma coisa. Mas greve é um termo muito novo. Falando como historiador, tudo que é do século XVIII para cá parece muito novo para mim, né? Mas greve é um termo muito novo, que também serve para denominar algo que é muito novo, né? Uma prática e uma estratégia de luta que também é recente. Mas o termo, né, antes de ser a estratégia, né, de forçar, né, a conquista de exigências dos trabalhadores e do proletário, né, contra, né, a burguesia, ele era um termo geral que dava nome a uma praça. É um termo de origem francesa parisiense, né? A Praça da Greve. A Praça da Greve é a praça onde fica a prefeitura em Paris. E a Praça da Greve nada mais era do que a praça onde o terreno descia, né, em direção ao rio, né, onde chegavam os barcos,
barcos, descarregavam mercadorias, etc. ali, né? E era a Praça da Greve por causa dessa ida e vinda, desse recuo da água sobre a margem do rio, que cobria ou revelava esses cascalhos que ficam na beira do rio. Grevier, né? No final, a Praça da Greve é isso, uma praça de pedrinhas, de cascalhos, que começou a ser ocupada pelos trabalhadores que buscavam alguma coisa para fazer, né? Ou descarregar os barcos, ou procurar trabalho, etc, etc, ali. Então, é um nome que dava nome a esse lugar, por conta da sua característica física, geográfica ali, né, na beira do rio. Posteriormente, dava nome ao lugar onde o trabalhador desocupado vai buscar trabalho, vai buscar emprego. Então, eles começaram a se reunir ali, né, para isso. E aí vai virando a fila onde você, da frente do escritório de realocação de desempregados. A palavra greve vai virar também um termo para dar nome para a própria condição de desocupados, né? E depois para desemprego, né? Então, vocês leem os textos até a metade do século XIX e encontram greve, tem que tomar cuidado, que pode ser isso. Não ter nada a ver com a greve da paralisação dos operários organizados contra os patrões, né? Muito rapidamente isso evolui para isso, que vem dessa organização e desse diálogo entre os trabalhadores próximos nos locais que eram chamados de greve, né? Por conta da presença desses trabalhadores, mas não era a estratégia, a tática, a ação ainda, né, organizada. E mesmo a própria expressão greve geral, ela aparece assim como uma proposta, se eu me lembro bem, uma proposta na Assembleia para o greve geral ser o nome de um grande escritório que centralizasse as contratações desses trabalhadores desocupados. Então, o local, né, onde os patrões iriam para escolher quem eles queriam que trabalhasse, para tentar organizar um pouco essa bagunça de todos os trabalhadores desocupados espalhados por alguns lugares na cidade, ou só na Praça da Greve, né, ali. Então, greve geral era isso também, né? Era o escritório que centralizava as contratações, até virar depois, evidentemente, o conceito de greve geral. Então, a greve como a estratégia, como a tática, é muito recente como conceito. No final do século XIX, depois do começo do século XX, ela começa a ser usada até para outras coisas, como greve permanente, greve de fome, enfim, né? Começa a ter uma autonomia própria. Depois da organização mais... A causa disso, evidentemente, é a organização maior do movimento operário, né? Que vai tomar a palavra greve para si, vai usá-la contra a burguesia. Essa história ela parece estar presente nessa reapropriação que a Claire Fontaine faz da greve, colando a ela a greve humana. Porque na hora que ela cola humano aí, né, me parece que volta de novo toda essa imagem das pessoas, dos trabalhadores de fato, né? Essa massa humana vagando ou parada numa praça, procurando trabalho, procurando emprego, tendendo a se organizar ou se reorganizar, né, politicamente. Então, a greve humana é um pedido de contemporaneamente para que esses trabalhadores, essas pessoas, nesse contexto do capitalismo avançado, se reorganizem de novo, ou se organizem, né, numa outra greve. Como eu vim aqui como tradutor também, eu acho interessante poder ler alguns trechos do livro, sem cansá-los demais. Eu acho que eu consigo, vamos ver. Num texto aqui, que é de 2013, né, Claire Fontaine já diz, o termo greve humana designa o mais genérico movimento de revolta. O adjetivo humana, porque essa parte da explicação da greve não está nos textos de Claire Fontaine, né? O adjetivo humana não tem, nesse caso, nenhuma conotação moral. É apenas mais inclusivo do que geral, do que o termo geral, greve geral, né? Pois toda greve humana é um gesto amoral e nunca puramente política ou social. Ela confronta as condições econômicas, afetivas, sexuais e emocionais que oprimem as pessoas. Segue aí. Então, o adjetivo humano tem essa função de requalificar greve. E depois, evidentemente, o uso que se faz da expressão greve humana, né, vai colando a ela outras
outros sentidos e vai tendo outras funções, e isso é muito interessante de ver ao longo dos textos, porque essa reunião de textos, na ordem cronológica mesmo, né, para quem se interessar em dar uma olhada no conceito de greve humana, você vê ele evoluindo e se transformando e ganhando novas cores, novas características ao longo do tempo, né? Já desde 2001, quando o termo aparecia na revista Ticum, como você lembrou, né, Léo? Até... Qual é o último texto? É de quando? Nem lembro mais. 2018? Foi um termo falado, então antes ainda. Ah, sim. Então, ia falar disso. Não tinha sido escrito. Isso. A base das referências para a constituição da noção de greve humana em Clairefontaine são, sobretudo, o movimento feminista italiano. Tem 68 também, né, claro. Tem o movimento feminista dos anos 70 e as greves das mulheres, as greves selvagens feministas dos anos 70 e o ano de 77, né, que tem um texto maravilhoso aqui sobre 77, é maravilhoso o texto, adoro esse texto, né? 77, o ano que não comemoramos, né? Acho que é isso. Essa é a base fundamental do conceito de greve humana. Além de outros nomes que já teve o conceito de greve humana, ele vai evoluindo de fato, né? Então ele é falado, ele parte da referência das greves, das paralisações das mulheres, né? Durante um curto período de tempo, mas essa característica, as classificações de greve humana, elas nunca são abandonadas, né? Elas são superadas, são melhoradas, complexificadas, mas estão lá presentes ainda. Por exemplo, quando a Clairefontaine chamava essa greve de greve Bartleby, que é muito bonito, né? A greve Bartleby. Depois não chama mais de greve Bartleby, vai junto com greve humana, né? Mas o Bartleby aparece nos textos depois também, quando é necessidade de qualificar, de mostrar essa característica dessa potência do não do Bartleby, né? Que Clairefontaine lê isso junto com Deleuze, lê junto com Agamben, né? O Bartleby. Agamben é muito presente aqui, né? Também a onda Agamben, a onda Rancière, bate aqui um pouquinho também, né? A importância do movimento feminista para a greve humana é dito já no primeiro texto, eu acho, do livro. Diz aqui, o movimento feminista foi o gatilho para essa transformação que viu a dissolução de todos os grupos que canalizavam as energias desde 68. Chega de mães, esposas, filhas, destruamos a família, ouvia-se gritar na rua. Não eram mais os direitos o que se exigia do Estado ou de seus empregadores, era uma afirmação de estranheza com relação ao estado do mundo que se fazia ouvir. As pessoas não queriam mais ser incluídas para melhor serem discriminadas. Tais movimentos eram manifestações de uma greve humana. Então tem a origem do termo greve humana que circulava ali e tem depois uma leitura a posteriori desses movimentos, né, como se eles constituíssem realmente uma história dos movimentos, das práticas da greve humana. Tanto que tem um momento em que a Clairefontaine diz, olha, a origem da greve humana, se a gente fosse datar historicamente, está lá no meio do século XIX, de novo, né, e esse trabalho de Michel Perrault sobre uma greve de mulheres no século XIX, né? Podíamos até recuar mais ainda, dado que uma das exigências da greve humana é que ela não é uma paralisação do trabalho operário, ela é uma desativação das subjetividades sob o efeito do capitalismo, né? Que isso começa no movimento feminista faz muito sentido, justamente rapidamente pelo o trecho que eu li aqui, né? Mas tem vários outros aqui, mas porque você se exclui do jogo, né? A ideia é sair desse jogo, é refluir, né? Como se fosse essa água que reflui e mostra de novo esse cascalho da greve, né? Refluir a sua subjetividade, agir sobre si mesmo, de maneira em que você não participe e que você resista, né, subjetivamente ao mundo como ele está posto, muito simplesmente, né? As relações íntimas, humanas, mas também políticas e econômicas, tais como elas estão postas hoje. Por isso humano também, por isso a greve é humana. Por isso uma greve Bartleby, né? O Bartleby que diz, eu prefiro não, eu me retiro do jogo, desse escritório aqui, de advocacia, né? E o efeito esperado, que é um pouco o efeito esperado
por Claire Fontaine na prática da greve humana é essa estranheza. Não saber o que fazer com alguém que diz: eu prefiro não. Eu prefiro não ser mulher, esposa, mãe. Eu prefiro não ser o operário. Eu prefiro não ser a pessoa que vai para o ateliê o tempo inteiro sem saber depois o que eu vou fazendo nesse ateliê, né? Me sinto obrigado a vir, mas eu não sei mais por que eu estou vindo, né? A primeira estranheza é consigo mesmo, né? Como você bem descreveu. E depois uma estranheza coletiva. E a greve humana, ela tem que se expandir coletivamente, ela tem que contaminar as outras pessoas, né? Independente do núcleo onde ela comece, que comece na fábrica, que comece nos escritórios, que comece nas startups, que comece em casa, nas famílias, né? Ela tem um efeito de contágio irresistível, né? Só para terminar, como estamos falando de greve, né? Só lembrar que, então, para Claire Fontaine, como para outros termos relativos à greve greve geral proletária, greve permanente, greve selvagem, etc., greve política, há um sujeito e há um método, né, por trás disso. Então, o sujeito enunciado por Claire Fontaine, que é o sujeito da greve humana, é um sujeito que se inventa junto com a greve, né? Então, a greve cria as suas próprias lutas, ela não responde a uma luta, isso também faz parte de uma certa reflexão precedente da ideia de greve e de revolta, né? Não responde a um contexto, ela cria o contexto da sua própria luta e vai constituindo a luta à medida em que ela avança, e o sujeito se constitui na luta, né? Então, para a greve funciona também. Então, o sujeito implicado na luta, na estratégia da greve humana, é chamado, por Claire Fontaine, de a singularidade qualquer. Obviamente, para quem sabe, é um termo importado da reflexão de Giorgio Agamben, que, por sua vez, importa o termo da filosofia medieval, né? É a singularidade qualquer, que se cruza como sujeito, né, da greve, com a ideia do falante qualquer em Rancière. Rancière também é um autor com o qual Claire Fontaine dialoga bastante, né? Então, aqueles que não têm a qualidade, os direitos de ocupar o espaço político, o espaço público, são porque não têm a autoridade, a autorização ou a condição de falar. E aí o Rancière fala: a democracia só pode ser uma relação entre falantes quaisquer, né? A gente poderia dizer uma relação entre singularidades quaisquer, né? Caso importe o termo democracia, para quem acha que ele ainda é muito importante. E o método, ou a base, é materialista, né? Há um materialismo ali, né? A Claire Fontaine não recusa toda a reflexão de esquerda que está no movimento feminista, que está entre os marxistas também, né? E outros, mas é o materialismo, mas não é qualquer materialismo, né? É o materialismo mágico. E aí a ideia de materialismo mágico vem de um diálogo com a Silvia Federici, né? Se eu me lembro bem. É isso, né? Então, greve humana, grosso modo, esse é o conceito. Ele age sobre a noção de greve historicamente, né, e filosoficamente, constitui e convoca a existência de um novo sujeito, né, implica a reflexão e a ação de um novo materialismo também contemporâneo, que é chamado de materialismo mágico. Está tudo no livro, né? Divirtam-se com ele. Espalhado. É isso. Muito obrigado. Vou fazer 2 apontamentos interessantes. Primeiro, que o Agamben ele é retomado no livro inteiro, e a gente fez questão de fazer nesse próximo livro, que em pré-venda, o Livre-se de Si, colocar um debate entre o Eric Razin, editor francês responsável por editar essas coisas que a gente também edita, que acabou de falecer, o Agamben, a Fulvia Carnevale, que faz parte do Claire Fontaine, e o público, onde se deflagra deliberadamente que o Agamben escreveu a segunda revista. Escreveu a segunda edição da revista. Não todos os textos, mas alguns textos. E o que é interessante é que na segunda revista, o conceito que vai chegar em Greve Bartleby era feminismo estático, de política estática, tirada também de Agamben, né? Isso. Que é justamente para demarcar a passagem, né?
que esse estático não tem que ver com deixar de produzir como na greve. É deixar de imaginar. E se negar também a imaginar, porque você já não imagina, né? Vamos dizer assim. Vou passar para a Fabrícia para a gente terminar com o Pablo, tá bom, Pablo? Beleza? Licença, gente. Começo agradecendo o convite, a GLAC e a Casa de Cultura do Parque para estar aqui. Também é um prazer estar compartilhando essa mesa com vocês. E também com todo mundo que escolheu estar aqui num dia que, desde a ascensão do bolsonarismo, é difícil para a gente. E um dia após um acontecimento que pegou todo mundo e ainda a gente está tentando digerir, não é? Isso tudo que aconteceu envolvendo 2 ministérios fundamentais para a gente pensar, para quem ainda acredita no Estado, para quem ainda acredita na democracia liberal, algum tipo de política, algum tipo de ação, né? Enfim. E, ao mesmo tempo, toda essa situação, quando a gente despersonaliza, quando a gente situa ela dentro de uma estrutura maior do capital, a gente percebe muito claramente como ela carrega, como ela é estruturada justamente numa política identitária que se funda numa ideia de reconhecimento a duras penas, mas que escamoteia qualquer tipo de redistribuição, não é? Isso é uma outra questão importante para a gente pensar. E toda essa política representativa, toda essa ideia da democracia liberal, né? Enfim, que a gente também precisa combater. E sim, porque existem outras formas de organização possíveis, não é? Bom, dito isso, eu combinei com o Léo que ia discutir aqui com vocês 2 textos, ou a partir de 2 textos que estão na coletânea. Um é um pequeno texto que se chama Somos Todos Singularidades Quaisquer, e o outro é um pouco mais alongado, que chama Rumo a uma Educação Política Sem Imagem. Os 2 textos colocam em perspectivas, respectivamente, possibilidades de existir como uma singularidade qualquer e a possibilidade de uma educação política sem imagem. Essas 2 perspectivas são muito caras, ou imaginam, né, para mim, que estou nesse campo da arte contemporânea, no que contribui, enfim, para a ampliação de uma imaginação do que é o possível, ou melhor dizendo, porque, como a gente já sabe, fazer o possível e nada na política dá no mesmo do que seria fazer o impossível, né? Enfim. Então, basicamente vai ser sobre isso. Esse é o convite também que eu endereço a vocês, para a gente pensar sobre essas 2 propostas. Uma medida impossível. Se da hegemonia do neoliberalismo progressista, um projeto político-econômico que vai combinar um programa econômico expropriador com uma política liberal meritocrática de reconhecimento e de políticas identitárias pautadas em noções fetichistas, ofensivas e defensivas do pertencimento identitário, seria possível uma forma relacional pautada em uma singularidade ou na alteridade? Por outro lado, diante da centralidade das imagens nas performances institucionais, nos discursos, nas pedagogias, na produção dos consensos, enfim, na ideologia do capitalismo, seria possível formular ou praticar uma educação política sem imagem? Então vamos lá, vamos começar com o texto Somos Todos Singularidades Quaisquer. Esse texto foi produzido para uma exposição de mesmo nome, que aconteceu entre setembro de 2006 e janeiro de 2007, no pequeno museu que chama Cubo, a pronúncia, enfim, Garut, não sei, que na verdade foi um dispositivo construído pelo Departamento de Cultura dessa cidade, dessa província autônoma de Bolzano,
para possibilitar que uma determinada região periférica tivesse acesso a obras de arte moderna e contemporânea do museu. E que também acolheu mostras especialmente desenvolvidas para lá. Nesse pequeno espaço, nessa região periférica, Clairefontaine fixa esse texto, que eu não sei porque não consegui imagem, o quanto ele tinha de legibilidade ou não, mas que era inacessível porque, na verdade, se trata de um cubo de 3 por 3 por 3. Mas, de todo modo, ele assegurava que as pessoas que passassem ali pudessem pegar esse texto, porque também estava distribuído para quem passasse, para uma singularidade qualquer que passasse por ali. Vou citar aqui um trecho do texto. Todos esses terríveis corpos desconhecidos que nos rodeiam, o que poderiam partilhar conosco, exceto as ruas, as lojas e os transportes públicos. Uma possibilidade dorme sob os nossos dedos cansados no final do dia, nos olhares perdidos que lançamos das janelas sobre os carros parados. É a possibilidade de descobrir que nós todos somos singularidades quaisquer, à espera de uma insurreição que nos permite mudar a nós mesmos. Chamam-na de mãos negativas. As mãos encontradas nas paredes das cavernas magdalenienses na Europa do Sul Atlântico. Normalmente, elas eram negras ou azuis. Nenhuma explicação foi encontrada para tal prática. De frente para o oceano, abaixo das falésias, sobre o paredão de granito, essas mãos abertas, azuis e negras. O azul da água, o negro da noite. O homem viu a caverna só, de frente para o oceano. Todas as mãos têm o mesmo tamanho. Ele estava só. O homem só, na caverna, olhou em meio ao barulho do mar, a imensidão das coisas, e gritou: Tu, que tens um nome, tu, que tens uma identidade, eu te amo. Essas mãos, do azul da água, do negro do céu, fixadas, esquartejadas sobre o granito cinza, para que alguém as visse. Eu sou aquele que chama, eu sou aquele que chamava, que gritava há 30 mil anos, eu te amo. Eu grito que eu quero te amar, eu te amo. Eu amarei quem quer que escute meu grito. Sobre a terra vazia ficarão essas mãos, sobre a parede de granito, em face ao rugido do oceano insustentável, ninguém escutará mais, ninguém verá. 30 mil anos estão estas mãos negras. A refração da luz sobre o mar faz tremer a parede branca. Eu sou alguém, eu sou aquele que chamava, que gritava, nessa luz branca, o desejo. A palavra ainda não foi inventada. Ele contemplou a imensidão das coisas que no rugir das ondas, a imensidão de sua força, e depois gritou. Acima dele, as florestas da Europa, sem fim. Ele se segurou no centro da pedra, os corredores, os caminhos de pedras, por todos os lados. Tu, que tens um nome, tu, que tens uma identidade, eu te amo com um amor indefinido. Era necessário descer a falésia, derrotar o medo. O vento sopra do continente, ele empurra o oceano. As ondas lutam contra o vento, elas avançam lentamente em sua força e pacientemente alcançam a parede da caverna. Tudo se choca. Eu te amo mais longe de ti. Amarei quem quer que ouça que eu grito, que te amo. 30 mil anos atrás eu chamo. Chama aquele que me responderá. Eu vou te amar. Eu te amo há 30 mil anos. Eu grito de frente para o mar, o espectro branco. Eu sou aquele que gritava, que te amava, tu. Isso é Mãos Negativas, de Marguerite Duras. Seria possível estabelecermos uma forma de existência, uma forma de sociabilidade, uma forma relacional pautada na singularidade, no amor a uma alteridade qualquer, ao anônimo, ao desconhecido. A chave para essa mudança, nos sugere Clairefontaine, está no amor.
como nos gritou com as mãos 30 mil anos atrás o homem das cavernas na Europa sul-atlântica. Mais que no presente, as razões de um amor que não morre costumam encontrar suas raízes no passado. Sem dúvida, porque o amor tem, por assim dizer, o senso da realidade. Mas o senso do possível, não tem o senso da realidade, mas o senso do possível. Ele está intimamente aparentado com o porvir e com aquilo que não adveio. Que amemos o comunismo e que o amemos ainda, significa que para nós o futuro existe e que ele não é propriedade privada dos dominantes de hoje ou de amanhã. Significa que o amor que alimenta a passagem do tempo, que torna os projetos e as recordações possíveis, não é possessivo, ciumento, não partilhável, mas coletivo. Que ele não teme nem o ódio nem a raiva, não se refugia desarmado nas casas, corre às ruas e abre as portas. Eu amarei quem quer que escute o meu grito. Eu sou alguém, eu sou aquele que chamava, que gritava, nessa luz branca, o desejo, a palavra ainda não foi inventada. A superação de uma impossibilidade é o começo do amor. Penso no filme Elogio ao Amor, de Jean-Luc Godard. Penso na entrevista de Alain Badiou, também nomeada Elogio do Amor. Penso no convite de movimento que nos endereça Claire Fontaine, um movimento de dessubjetivação engendrado pelo amor. Da identidade para a singularidade, da subjetividade para a alteridade. Mas o amor pode ser situado como uma força política. Se o objetivo da política, para o Badiou, por exemplo, não é o poder, mas sim saber do que o coletivo é capaz, e se o amor é uma força que nos mobiliza a experimentar o mundo a partir da diferença, poderia o amor ser situado como uma das formas vindouras de uma emancipação coletiva? Seria o amor uma das formas possíveis, um outro nome do comunismo na contemporaneidade? Seria possível situar a luta pela liberdade amorosa como uma luta pela emancipação política coletiva? Se os principais afetos políticos do capitalismo são o medo e o gozo, o consumo dos corpos, reinventar e defender o amor como uma força erótica, sexuada, suspeita, insubordinada, desobediente, que dá intensidade e sentido à vida, que nos coloca em risco, nos desestabiliza, nos mobiliza e transforma, como propõe Alain Badiou, como uma poesia existencial, como uma possibilidade de experiência, como a alteridade radical. Reinventar o amor seria reinventar a vida. Ou seja, situar o amor como uma experiência subjetiva transformadora e como uma força mobilizadora poderia transformar o mundo. Alain Badiou, em um elogio ao amor, considera que há no amor a experiência de uma possível passagem da pura singularidade, do acaso, para um elemento que possui valor universal. Nesse sentido, o amor nos conduz ao campo de uma experiência fundamental daquilo que é a diferença, e, no fundo, a ideia de que é possível experimentar e transformar o mundo a partir da diferença. É nisso que o amor é uma experiência pessoal e universal possível para o Badiou. E é por isso que, na filosofia do Badiou, o amor possui um caráter ontológico. O amor é a construção de uma verdade, um procedimento de verdade. Verdade sobre um aspecto bem específico. A verdade da diferença como tal. O amor como uma forma de realizar a experiência do mundo a partir da diferença e não da identidade. A verdade da experiência do mundo examinado, praticado e vivenciado a partir da diferença e não da identidade. Nesse sentido, o amor é sempre a possibilidade de assistir ao nascimento do mundo. Então, que transformações que no mundo poderia surgir a partir dessas diferenças engendradas pelo amor? Dois conceitos políticos podem ser aproximados de forma puramente formal e das dialéticas presentes no amor.
Primeiro, a palavra comunismo, onde existe a ideia de que o coletivo é capaz de integrar qualquer diferença extra-política. Nenhuma diferença pode impedir a participação no processo político de tipo comunista. Assim como as identidades não podem ser em si um obstáculo à criação amorosa. O comunismo como uma forma política que acolhe a diferença no seio do processo político. O comunismo como todo devir que faz prevalecer o em comum sobre o egoísmo, a obra coletiva sobre o interesse privado. O amor como uma força universal, já que carrega a possibilidade de realizarmos uma experiência positiva, afirmativa e criadora da diferença. O elogio do amor em Somos Todos Singularidades Quaisquer nos sugere que se desejamos uma abertura para a diferença e para tudo o que ela implica, ou seja, que o coletivo seja capaz de ser o coletivo no mundo, um dos pontos praticáveis da experiência individual é a defesa do amor. A experiência do amor nos situa todos como singularidade qualquer. O amor por tudo aquilo que difere. É único, não repete nada, é errático, é estrangeiro, é bárbaro, não tem nome. A palavra não foi inventada. Nesse sentido, em um mundo polarizado, estruturado em um culto identitário do mesmo, defender o amor naquilo que ele tem de transgressor e heterogêneo, de não nomeável, de não abarcável, é uma tarefa política fundamental. Me estendi demais e acho que eu vou ficar devendo a segunda reflexão. Enfim, que é uma educação política, mas que não faz muita falta, porque parte do que eu traria aqui para vocês em diálogo com esse texto está aqui no pós-escritum e que tem relação com esse desafio. Talvez isso eu consiga só mencionar para deixar vocês talvez seduzidos também, mas assim, colocar é muito importante para a gente hoje pensar e colocar em perspectiva, e esse texto Rumo a uma Educação Política Sem Imagem nos ajuda bastante a pensar uma problemática entre a pedagogia revolucionária e a autonomia da arte, entre a educação política baseada numa didática da repressão e uma pedagogia da autonomia, e isso tudo sendo costurado, tendo como centro a imagem como emancipação ou a imagem como reprodução. Né? Então, isso acho que é uma discussão muito cara para a gente que pensa e trabalha com a imagem num mundo que se fundamenta justamente nessa máquina de produzir imagem que é o capitalismo. E é isso. Gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer aqui. Queria agradecer as pessoas que estão aqui sentadas do meu lado. Para mim, eu não sou uma pessoa que fala muito em público, então tenho bastante vergonha. Vocês me perdoem, por favor. Queria também agradecer as pessoas que estão aqui, porque são pessoas importantes para mim e que investiram muito na minha formação como gente no mundo, assim, como ser humano. E, bom, vamos lá. Eu gostaria de falar para vocês sobre esse trabalho a qual eu fui convidado, né? A GLAC tem, como eu posso chamar, uma proposta que chama Kit Kit. O meu é o número 7, que é essa sacola aqui. Bom, olá. Além de artista, eu trabalho como montador de exposições. Eu sou a pessoa responsável por colocar os quadros na parede. Eu trabalho como assistente, fazendo outros trabalhos de arte para outras pessoas, né? E trabalho com um monte de outras coisas, que é o que me sustenta, o que me faz pagar o aluguel e comprar comida. Num desses trabalhos, o Léo, a GLAC, me pediu uma ajuda para construir o site lá no começo da GLAC, e foi quando eu tive contato com essa frase, que não trabalha mais aqui, né? Que é um título de uma exposição do Clairefontaine, né? Bom, eu tive contato com essa frase,
era uma frase que a Glac queria usar para um outro projeto, né? E eu me apropriei dela para fazer outros trabalhos, né? Eu tenho uma série de trabalhos que são backlights luminosos, que são frases, eles são construídos com material de refúgio, papelão, madeira, né? Coisas que sobram de exposição e coisas que eu acho resto de cenografia, essas coisas. E esses backlights são frases que eu coleto no cotidiano, né? E essa frase "não trabalha mais aqui" foi o primeiro backlight que eu fiz. Que, para falar a verdade, quando passou por essa apropriação, para mim ganhou um outro sentido. Além de trabalhar com montagem e tudo mais, eu trabalhava numa lanchonete, num teatro, na Cracolândia, no centro de São Paulo. E essa era uma frase que eu via em alguns lugares, né, em comércios fechados, ou, sei lá, a costureira mudava do bairro e deixava a plaquinha e tal. Então, no trabalho da Claire Fontaine, ela tem um sentido da greve humana, né, da recusa desse trabalho, pelo menos é assim que eu interpreto, né, da recusa desse trabalho que é total, a todo tempo, sempre mobilizado, né, nossas relações pessoais, o capitalismo faz nossas relações pessoais serem trabalho, nossas formas de amor serem trabalho, né? E essa recusa do trabalho como uma forma de ressignificação ou de reapropriação da própria subjetividade, como eu acho que a gente já falou aqui, né? Que também é como eu disse, também é, no meu trabalho, uma apropriação dos próprios signos da cidade, do trabalho na cidade, né, do cotidiano e tal. E aí muitos anos se passaram com a ideia de lançamento desse livro, né? Ao mesmo tempo eu estava fazendo uma exposição e a gente se reencontrou com essa frase que estava na minha exposição, né? E então, por convite da Glac, o Léo me convidou para fazer esse trabalho aqui que a gente pensou coletivamente, eu acho, né? Que a gente conversou e idealizou juntos, né? O que é bastante importante para mim, porque eu acho que os trabalhos mais interessantes que eu fiz foram coletivamente e não sozinho, né? Pensando sozinho. E aí eu queria mostrar um pouco para vocês. Você me ajuda, Léo? O que tinha composto por essa maravilhosa latinha de spray, né? Vai passando pro pessoal isso. De 100 ml, uma latinha que é incomum. O próprio livro, né? Greve Humana, que é um livro muito bom. E se vocês ganham de brinde, vocês compram o kit e levam o livro. E ao fundo da sacola, e ao fundo da sacola tem um stencil, "Não trabalha mais aqui", né? Que é uma proposição. Ah lá, tira aí, Léo. Vocês também podem pendurar na parede, se vocês quiserem. Ali, na camiseta. E a sacola, que também pode virar uma jaqueta do livro, né? A gente tem um texto aqui, contextualização, né? Tanto... Opa, desculpa, é verdade. Tem um texto de contextualização tanto do que é o projeto Kit Kit, quanto é o projeto do Pablo mesmo. E também os 6 passos para você mesmo poder fazer a sua própria sacola. Então, o manual, né? O guia. E ao recortar aqui, tá escrito quarta capa, orelha da quarta capa, lombada, quarta... eu falei errado. Capa, orelha da capa, quarta capa, orelha, sabe?
vocês recortando, vocês conseguem fazer uma jaqueta para o livro, para este livro, mas pode ser para qualquer outro. Só seria bom, ia dar bem certinho por conta da lombada, né? Então procurem outro com a com a mesma medida. Acho que tem uma coisa que o Pablo não contou e que é interessante do porquê que o trabalho vem existir. Primeiro, que quando o Pablo me disse, eu vou fazer um trabalho com essa frase, eu não confesso para você que eu estava na correria, nem tchum. E ele fez anos atrás, eu não tinha visto. E aí eu estava desenhando o projeto dessa exposição, tinha apresentado aqui com o nome da exposição era Não Trabalha Mais Aqui. Mesmo querendo discutir identidade, queria dar esse nome, eu acho esse nome potente, eu acho que esse nome tem que ver também com o mundo do artista, esse artista contemporâneo que está sempre se usufruindo dos contextos, trabalhando nas instituições e circulando, e as pessoas estão indo atrás do artista, e o artista é só a névoa, né? Você só vê a névoa dele. Bom, e eu fui na exposição, na abertura, foi na abertura que eu fui? Foi na abertura da exposição individual do Pablo, e primeiro o backlight era Não Trabalha Mais Aqui. Eu falei, puta que pariu. Aí fui lá e eu conversar com o Pablo. Eu falei, Pablo, e aí? O que você acha? Eu continuo com esse nome e tudo mais? Ele, não acho problema nenhum, mas acho que as pessoas que vieram nessa exposição vão achar que você se apropriou de mim, não eu que me apropriei de você. Porque no final das contas ele tinha se apropriado de uma série da GLAC, a série de livros escritos por artistas que não falam sobre arte, inclusive 30% desse livro é sobre arte, né? O resto se chamava Não Trabalha Mais Aqui. Agora ela se virou o título do primeiro livro, que é Em Vista de uma Prática Ready-Made. E o Não Trabalha Mais Aqui virou o kit do Pablo. Então tem um processo aí de apropriação, expropriação e reapropriação também, né? E abandono, em alguns momentos de abandono, literalmente. Bom, eu gostaria agora de poder abrir para a gente conversar. Eu, na verdade, tenho inúmeras questões, mas vocês sabem que eu sou prolixo e gosto de ficar... O pessoal vai querer fechar, vou querer, não, mas vamos mais um pouquinho. Então é melhor abrir para quem deseja, quem tem interesse de começar uma conversa. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer. Eu acho que vai ser um pouco para todos, mas eu vou começar com a Fabrícia. Que eu acho que a questão do amor dentro do livro e na contemporaneidade é uma coisa importante, né? Bem importante. Me interessa que quando lá na década de 70, mas especialmente nas manifestações de 77, as mulheres falavam uma com as outras, greve humana para ele, né? Era greve humana para ele, não era porque iam cancelar ele. Era que eu não ia mais cuidar de você. Era simples. Eu continuo vivendo com você, eu continuo te amando, eu continuo fazendo amor com você, mas eu não cuido mais de você. Eu não te faço mais imaginar. Era isso que eu ia te dizer. Eu não te dou mais os meios para que você imagine melhor. Eu não sou mais a sinapse. É evidente. A minha pergunta, uma reflexão, mas também um pedido de tentar ver como é que vocês, diante de cada um, né? Você em relação ao trabalho que você fez com relação ao seu trabalho artístico, você em relação ao conhecimento com relação à greve humana, historicamente falando, né? O Pablo com relação ao que é o Não Trabalha Mais Aqui e a sua reflexão. Como é que vocês tenderiam a acreditar, com Claire Fontaine ou não, né? Que o amor pode ser um meio estratégico das nossas lutas contemporâneas, né? Porque é difícil delinear como, né? E não é o como fazer, mas é o que fazer também, né? Eu fico pensando muito... geralmente, puxando a partir de onde você levantou,
né? Que eu acho que, e como a Silvia Friedrich fala também, né? O que você chama de amor, chama trabalho não remunerado. Então, muitas vezes, nas situações das mulheres, o amor para o homem, ou para, né? Para o homem, ele é exatamente o trabalho de reprodução social, que é feito pela mulher, né? E que não é remunerado. E, bom, e nós, mulheres, a gente tem um outro tipo de saber no corpo, assim, né? E é um saber que passa, inclusive, né? Isso eu aprendi com a Marguerite Duras, por uma recusa ao nomear, né? Essa urgência do nome, de dar nome, de delimitar, de compactar, ela é muito própria de uma prática, de uma existência masculina, assim, né? Dessa taxonomia, do domínio, né? Isso é uma coisa. Outra coisa importante também para a gente pensar é, via de regra, no moralismo e conservadorismo que estava vigente em todos esses movimentos revolucionários, né? Esse amor libertário, essa prática sexual livre, ela era praticada e existia, mas com muitas ressalvas, né? E com muitos marcadores de gênero. Isso é uma lição também que a gente tem que recuperar e pensar. E, enfim, isso é outra coisa. Outra coisa que aí já aprendi com o Alain Badiou é exatamente, né, esse amor securitário que prega o capital. Esse amor que não tem risco. Por isso que eu entro num aplicativo de sexo, porque eu sei que vai ter a cor da pele que me interessa, o tamanho que me interessa. E se eu for homem, para minha sorte, vou saber até o tamanho do pinto do cara, né? Então, eu falo isso porque quer dizer, aplicativo para sapatão como eu nem existe, praticamente. Então, esse é outro tema. Quando vai entrar o amor no universo sapatão, é mais complexo ainda. Mas assim, então a gente tem, de um lado, a gente tem esse amor securitário, que é esse amor sem risco nenhum, que não é um amor, na verdade, seria um amor liberal, né? A gente tem ainda esse outro formato, que é esse amor jurídico, que a gente está vendo nos contratos de namoro, não é? Se eu tenho algum recurso financeiro, eu faço logo um contrato de namoro para você, para ter perigo de uma união estável, fazer uma redistribuição dos meus recursos, né? Se você porventura engravidar. E a gente tem essa outra propalada forma de amor libertária do liberalismo, que é só única e exclusivamente esse gozo, esse uso abusivo, violento do corpo do outro, né? E aí a gente tem essa possibilidade desse amor como uma forma de experimentar e viver o mundo desde uma prática relacional entre singularidades. Que aí é que vem, né? O eros, né? Que é tudo aquilo que não se deixa abarcar, tudo aquilo que desestabiliza, e por isso te dessubjetiva, você tem que se reinventar, e mais que tudo, que é a beleza que me parece dessa proposta de amor, é a possibilidade de duas perspectivas de mundo singulares, distintas, construírem uma perspectiva comum, que não é mais a minha nem a sua, é uma terceira, é uma quarta, é uma quinta. E aí, uma sexta, assim, e não para de crescer, e não para de se... Porque também tem esse compromisso de renovação, né? Tem um amigo meu que fala, nossa, você é muito Santo Agostinho misturado com Hannah Arendt. Eu não sei, mas assim... A gente pode também se questionar e olhar para trás. A gente já tem... Estou com um historiador aqui que fala tudo que do século XVIII para cá é muito recente. A gente já tem essa coisa recentezinha que demonstra para a gente, né? Talvez esse amor, né, que a gente tenha, que a gente possa renovar e defender, é justamente esse amor que ainda nem foi nomeado, né, que extrapola todos esses marcos jurídicos, políticos, sei lá, qualquer tipo de... Então, e aí, gente, e aí é de fato abraçar esse desconhecido, né? É difícil para a gente abraçar um desconhecido totalmente, né?
Mas é isso, não tem forma, a palavra ainda não foi dita, mas, bom, eu acho que eu concordo com a Claire Fontaine, eu acho que tem, isso também não vou comentar agora, mas eu acho que tem muitos limites nessa aproximação entre amor e comunismo, mas eu acho que é sim um caminho. Uma época da minha vida, eu estava muito, muito triste. E aí eu fiz um trabalho que estava relacionado a essa minha tristeza, que era basicamente um hackzinho que eu fiz no Tinder, que era para curtir todas as pessoas que o Tinder me apresentava. Então, sei lá, o trabalho curtia 2.000 pessoas por hora, assim, sabe? E era muito maluco, porque acho que eu fui a pessoa que mais viu fotos de outras pessoas no Tinder, assim. Em determinado momento, eu percebi que tinham pessoas que se apresentavam de maneiras muito parecidas, assim, né? Ou seja, nós mesmos, nós nos apresentávamos de maneiras muito parecidas, sabe? No sentido até de criação de imagem, assim, sabe? Tipo, o mesmo fundo, o mesmo ângulo, as mesmas frases, né? E eu tenho essa dúvida, assim, sabe? Se a gente simplesmente aceitou isso, assim, sabe? Tipo, aceitou que é esse jeito que a gente vai se comunicar. Existem essas formas de nos comunicarmos entre nós, sabe? Se a gente entendeu isso como eficiência, assim, né? Tipo, a gente quer ter parceiros, então a gente vai fazer isso do jeito mais eficiente, do jeito que mais chega no outro, assim, sabe? Eu não sei, é um pouco... eu tava muito triste, ainda fiquei mais triste, ainda fiquei mais pessimista. E não sei, acho que... mas de um jeito mais esperançoso, eu acho que tem maneiras... A gente pode investir, descobrir maneiras de não ser só mais uma parte ali, uma engrenagem de um todo gigantesco, entendeu? A gente não precisa necessariamente, né, envolver nossos sentimentos numa estrutura mega capitalista e tudo mais, sabe? Não estou dizendo isso, parece um discurso anti-apps, mas não é exatamente isso. Acho que a gente pode explorar nossas maneiras, nossas subjetividades, nossas maneiras de se relacionar com o mundo de uma forma mais íntegra, no sentido de mais verdadeira, assim, sabe? Dito isso, eu não sei, eu acho que eu não tenho uma resposta, assim, sabe? De tipo... Olha, ouvindo vocês dois falando, eu fiquei pensando que existem palavras que parecem muito dóceis, né? Mas que têm uma carga muito pesada. Palavras que parecem trazer um consenso e que são muito pesadas. Então, acho que uma palavra é o amor e outra palavra é a paz, né? A paz tem um preço. E quando eu falo a paz, eu falo não só a paz no mundo, mas a paz no próprio trabalho, na sua relação com o seu trabalho. E agora eu estou falando, obviamente, num lugar aqui de artista, né? Já que eu trouxe isso. Então, tudo bem, não é só porque você ama o seu trabalho que você vai fazer tudo, que você vai aceitar tudo, né? Em nome deste amor. Então, eu acho que essa instância de amor e paz, né? Você pode ter uma relação com o seu trabalho menos instável, menos inquieta, né? Uma situação mais serena, né? É uma opção, mas isso também tem um preço, né? Por outro lado, não posso deixar de pensar também que, apesar de não ter exatamente um nome, eu concordo, a gente hoje está vivendo um discurso de ódio. Então, nas redes, em qualquer lugar, o que a gente mais vê nas redes é um ódio, a manifestação de ódio. Então, às vezes, o termo por mais
instável, incerta, ou talvez nada inocente, né? Eu ainda acho importante a gente falar esse termo e usar essa palavra, né? Em vez da gente falar o tempo inteiro em ódio, em discurso de ódio, em cancelamento e outras coisas. Então, Eu não sei o que eu poderia dizer depois do que vocês disseram sobre o amor. Aqui. Ah, não, consigo aqui. Consegui. Mas pensando no que está no texto da Claire Fontaine, que não, na verdade não é possível essa revolução sem amor e não é possível amor sem essa revolução. De maneira alguma. Há uma reivindicação em vários dos textos aqui publicados de que se afaste o amor da erotização do corpo da mulher o tempo inteiro. A erotização do corpo da mulher é uma forma de subjugar lá a lógica do trabalho, né? De dominação patriarcal sobre o corpo da mulher, se passa pela erotização do corpo da mulher. Então isso não é amor também, né? Muitos homens acham que não é. E nesse processo liberar justamente o desejo, né? Que o desejo também se desvincule da ideia de erotização dos corpos, que ele circule livremente, que não seja imobilizado, né? Imobilizado, congelado no erótico, né? Que às vezes é o meio privilegiado pelo qual o homem se relaciona com a mulher. Então liberar o desejo, liberar a libido, e a libido, o desejo liberada, ela vai se transformar numa energia revolucionária realmente, né? É isso. Aí eu queria só ler um trecho também aqui de um texto que chama O Luxo da Coerência, porque é de 2018. Diz o seguinte, né? Há 50 anos, em diversos países ocidentais, eclodiu uma revolta de jovens trabalhadores e estudantes para exigir uma vida diferente, em que o amor e a exploração do corpo seriam uma parte importante da existência de cada um. Isso significava liberar as subjetividades da sua dívida para com a sociedade, desvinculando-as da sua posição limitada como uma força de trabalho ou força de trabalho em potencial, aliviando-as da obrigação de ir à guerra ou obedecer a seus opressores. O feminismo então começou a dizer, e permanece dizendo, que tudo o que sabíamos do amor era uma fábula patriarcal, contada repetidas vezes com o único propósito de encantar nosso presente inaceitável. O amor está por ser inventado. O amor está por ser inventado. Então, não sabemos o que é o amor ainda, né? Nesse sentido. Inclusive, essa ideia de o amor estar por ser inventado também não é dela, né? Da Claire Fontaine, é uma ideia retirada de um grupo muito importante chamado Rivolta Feminale, especialmente por uma ex-historiadora da arte que se tornou feminista e falou, não, vou escrever sobre feminismo, que é a Carla Lonzi, que vale muitíssimo a pena ir atrás. Tem textos maravilhosos aqui, realmente maravilhosos, da Lonzi e outras mulheres artistas, tratando da relação que elas têm com seus companheiros, né? E com o momento de tomada de consciência do que significa essa relação. Então, significa constituir esse amor junto e, na maioria das vezes, como deixá-los, né? Como romper com isso. Tá aqui dito no texto. É maravilhoso isso. É maravilhoso também. Inclusive, tem um texto da Carla Lonzi que chama Vai Puri. Então, pode ir. Então, vai. Então, vai-se embora. Que é a transcrição da conversa que ela tem com o Pietro Consagra, que é um muralista, um artista famosíssimo na Itália, de 10 anos de relação. É a transcrição da última conversa de encerramento da relação. É pesado não, é bem lindo, mas é bem pesado também. Pessoal, a gente não tem mais tempo, a casa precisa fechar, tem um monte de trabalhador para cuidar da sua vida e aproveitar o sábado também, que, querendo ou não, por mais que a gente não goste, é feriado. Quer dizer, do feriado, né? De feriado a gente gosta. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado por vocês terem ficado até o fim. Espero que a gente, na nossa conversa, fala de cada um, a gente tenha contribuído para mais reflexão, debate, ideias artísticas, 1000 coisas que vocês possam levar no agora e para frente. Tá bom? Obrigado.